Existem histórias no futebol que parecem lenda, até que alguém decide contá-las por inteiro. El Gringo é uma dessas histórias. A saga de Sérgio Clérici, o brasileiro que se tornou dono da Itália. Artilheiro em 7 clubes da primeira divisão e recordista em gols, um gigante quase esquecido no seu próprio país. E quem reconstrói essa trajetória impressionante é Rodrigo Viana, jornalista, escritor, mestre em estudos literários e especialista em jornalismo esportivo e literário. Um pesquisador que dedicou anos à apuração, ao resgate de mais de 100 imagens, à leitura de reportagens raras, à reconstrução do contexto político e cultural que cercou a vida de Clérici. Rodrigo mergulha agora no mais profundo de sua carreira. Entender um homem que foi mais que artilheiro, foi alma viva, intensidade pura, um personagem que atravessou décadas. Hoje vamos entrar nessa saga com ele. Vamos descobrir quem foi Clérici, por que a Itália se curvou a seus gols e como nasce uma biografia capaz de transformar mito em história. Muito obrigada, Rodrigo Viana. Ah, Silvia, que legal. Estava te ouvindo aqui, esse editorial que você fez aí desse último trabalho meu e pensando, né? Uma lenda falando de outra lenda, né? Ai, obrigada. Fico não vou muito ficar aqui honrada rasgando. de ouvir isso. Nossa, vindo de jornalista ainda, com seu gabarito, com tudo que você representa. Imagina, de forma alguma. Eu de fato te admiro muito há muito tempo, sempre te assisti. Para mim é uma honra estar aqui falando de um trabalho meu, que é um trabalho importante, sim, mas um trabalho de resgate e de pesquisa, sobretudo, de alguém que, como você bem disse, foi um outsider, né? Um cara que ficou ao lado ali, e, por algumas razões que a gente pode conversar aqui, não apareceu. Mas eu quero deixar assim bem registrado o tamanho da minha felicidade de estar aqui contigo, porque fundamentalmente porque eu sempre te assisti. Ai, que bom. Nos Que melhores, bom que estamos aqui, né? nos melhores lugares do esporte, que é a minha vida, né? A minha vida ela é esporte, contornada, né? pelo esporte. Eu tô aqui do lado de alguém que representa muito para o esporte do Brasil, né? O esporte se faz fora e dentro de campo, de quadra, né? Nós, os jornalistas, ajudamos a construir isso. Você sabe disso melhor do que ninguém, né? Não só por conta do Luciano, que talvez tenha sido o grande construtor do esporte no Brasil, Eu acho que né? foi. Talvez não, acho que você tem razão. Acho mas que foi. por vocês todos que estiveram ali do lado, né? E eu cresci vendo aquilo. Enfim, tô invertendo a pauta aqui. Não, é nada. Essa é coisa de jornalista mesmo. Às vezes eu tenho que tomar cuidado. Você sabe que, Rodrigo, eu resolvi fazer esse podcast porque eu senti... Porque o tempo vai passando e a gente não percebe como a nova geração está chegando e eles não conhecem os ídolos. Hoje nós vamos falar de Clérici, mas tem muita gente, tem geração hoje que nasceu e não sabe nem quem é o Ayrton Senna. Não. Então eu acho que o nosso trabalho é ter esse registro, porque independentemente da tecnologia estar tomando conta de tudo, o que vai ficar quando tudo for tecnológico? Acho que são as nossas histórias, né? O que a gente conta, as histórias que a gente ouve dos nossos avós, dos nossos amigos jornalistas. Eu acho que a história, você contar uma história como você faz, é você reviver aquilo e ter... Não sei se você concorda comigo, mas é como se a gente tirasse essa bagagem, esse nosso conhecimento e compartilhasse um pouco do nosso trabalho com essa nova geração. Você não acha? Eu acho super isso e vou um pouco mais além. Para a gente contar uma história, por exemplo, de um ex-jogador como o Clérici, que é o maior brasileiro goleador na Itália, bastava a gente pegar as súmulas dos jogos e somar. Mas quando eu vou contar uma história, você vai contar uma história, quando eu vou me lembrar que você, espero que você goste, quando o Elias Júnior ia contar uma história, quando o Gilson Ribeiro ia contar uma história, eu tô falando de caras que foram referência para mim, assim como você. Sim, para mim também, é verdade. E eles colocam a autoralidade, né? O jeito de contar conta muito. E aí eu acho que a memória fica registrada de uma outra maneira pessoal.
você tem o lado frio, que são os números, e você tem o lado quente, que é como é que se conta, né? Como você vê aquela história, com o É. seu olhar, né? E A aí, forma como você conta. e aí é o que a gente chama de memória afetiva, né? Como é que você constrói essa memória afetiva? Se não pelo texto, pela narração, pelo jeito mesmo de contar, né? Então, assim, é muito importante o jeito de contar. Não à toa, eu fui estudar no meu mestrado, mesmo depois de já ter ido trabalhar em TVs, etc., eu queria estudar o gênero literário crônica, porque eu queria entender como é que se dava essa progressão do texto, esse tipo de narrativa. Então, assim, eu queria entender isso na minha cabeça. Talvez eu não entenda totalmente ainda hoje, mas eu acho que a mágica está aí, né? Não está somente nos números. Eu respeito muito, imensamente, os nossos colegas, como o PVC. Estou citando alguém aqui que todo mundo sabe quem é, mas que são mais afeitos aos números, né? Mas eu acho que existe um charme em você entremear os números Com emoção. com emoção, Uhum. com a história como você vê, Mas é isso que fica, viu, com Rodrigo? a subjetividade. É isso que fica. Quando a gente conta, é a forma, né? Hoje falam storytelling, mas é a forma de você contar a história. Quantas vezes você lembra uma história que a sua avó contou, alguém contou? Por quê? Porque tinha emoção, tinha carinho, tinha amor. E você contar El Gringo. Eu queria entender, sabe quando eu peguei esse livro aqui? Eu falei assim, puxa vida, Sérgio Clérice, ele foi longe, né? Ele foi lá buscar o vilão elegante, uma capa linda, um livro lindo. O que fez você escrever? O que te chamou tanto a atenção do Clérice para você transformar em livro e biografia? Primeiro tem uma questão do afeto muito básico, porque eu sou de Araraquara, interior de São Paulo, e o Clérice, ele nasceu em São Paulo, passou 18 anos na Itália, mas ele volta e constitui, ele é vivo ainda, tem 84 anos de idade, ele mora em Araraquara com a família ainda hoje, e quando ele volta da Itália, ele é técnico de futebol, técnico da Ferroviária, do Palmeiras, do Santos, da Inter de Limeira, de diversas outras equipes, e depois ele é empresário de futebol, ele é quem leva, por exemplo, o Evair, ídolo do Palmeiras, Sim. então no Guarani para a Atalanta e outros tantos jogadores, porque ele joga em 7 times lá na Itália. Mas respondendo fundamentalmente a tua questão, além de técnico e empresário, quando ele para com isso daí, ele vai ter escolinha de futebol. Então eu, garotinho, joguei na escolinha de futebol do Sérgio Clérice. E eu falava, Tem um lado aí emocional, total. de memória. O personagem já tinha me tomado antes de eu imaginar que um dia eu escreveria sobre ele, né? Muita coisa eu já sabia, né? Inclusive que ninguém contava. Vamos lá. Não, isso. Assim, como assim? Eu tô do lado do cara que fez mais gols na história e ninguém fala desse cara. Assim, eu falei tinha no início isso do comigo. programa, a gente contar a história, é isso mesmo. E aí, então assim, eu penso que essa ligação afetiva, quase que familiar, tá numa cidade do interior de São Paulo e ele tá ali comigo, eu sou amigo dos filhos e tal. Teve um momento em que isso aconteceu. Teve um pedido da família assim, poxa, a gente gostaria de escrever a história do papai, os filhos chegaram para mim. Eu falei, para pôr na nossa estante, 10 livros. Eu falei, a história do seu pai não cabe em 10 livros, né? Ela é infinita, né? Que legal. Jogou 7 times da Série A. Ele é o último estrangeiro a ficar na Itália depois que fecham as portas em 66. Não podia mais entrar estrangeiro. Ele chega lá em 60, chegam vários estrangeiros. Aí a Federação Italiana não deixa mais entrar estrangeiro porque a Itália vai muito mal na Copa da Coreia em 66 e eles acham que a seleção está sendo prejudicada e proíbem. E aí, pessoal, vai parando, o Clérice continua até 78. Ele para na Lazio como o último estrangeiro em terras italianas. Em 80 abre as comportas de novo, aí que vai Falcão, Zico, Maradona, Cerezo, né? O pessoal volta aí para a Itália. Que é uma discussão que tá bem quente ainda hoje, né? Essa coisa do estrangeiro, a gente pode, enfim, falar muito disso. Mas então, tem todos esses fatores, Silvia. E à medida que eu fui costurando... Isso que é legal, né? Você vai descobrindo as coisas. Espera aí, eu ia para cá, agora eu tô indo para lá. Eu somei, ele chega a ficar 6 meses na Série B, no Lecco. E os gols da Série B, da segunda divisão, não eram contados.
Então, todos os almanaques de futebol traziam assim, maior número de gols na Itália, Kaká, segundo, Adriano, eu não tenho aqui de cabeça, mas ok. enfim. E aí eu somei os gols da segunda divisão, falei, caramba, ele passa todo mundo com 54 gols da segunda divisão, ele tem 187 gols oficiais. E aí eu bati inclusive com a CBF, bati com todo mundo, e eu falei assim, poxa, é Me ele. surpreendeu até, Aí né? eu falei para ele, que assim, tá lúcido ainda. E ele falou, é mesmo? Ele não sabia, né? Então, assim, foi uma descoberta ao fazer, né? Mas quando você diz que não são, você não colocou números apenas, que você colocou o coração, no caso aí você está dizendo que você convive até hoje, tem um pedido da família. O que de emoção você colocou para deixar para as próximas gerações? Tem O muito. que você quer tocar o coração das pessoas em relação à história dele? Você tem uma história aí de perseverança, você tem um momento, ele sai do Brasil em 59, quando pouquíssima gente tinha saído, ele aguenta... Não era época de fazer isso, né? Não, ele é um desbravador de fronteira, ele fica num país com um clima totalmente diferente do Brasil por 18 anos. Ele é ídolo e artilheiro de todos os times que ele passou na Itália, do Lecco, do Bolonha por 2 vezes, da Atalanta, do Verona, da Fiorentina, do Napoli, que é uma espécie de Corinthians lá na Itália, para situar as pessoas a massa, entenderem. né? E da Lazio. E o livro é entremeado, Silvia, com passagens pessoais, né? O Paulo, que é o primogênito dele, nasce em Lecco, e aí fazem um totem, assim, de homenagem para ele. Quando ele chega, por exemplo, no Napoli, que é o grande momento dele, ele está muito rico nessa época, e ele ganha uma BMW, e roubam a BMW dele, e aí o bandido, enfim, quem roubou a BMW lá, manda avisar que eu não sabia que era do Sr. Clarett, E devolve. Então, assim, o livro é recheado dessas passagens que são muitas vezes pessoais. Ele era um homem muito bonito, então uma atriz italiana é perguntada ao vivo numa TV nacional, quem é o homem mais bonito da Itália? Ela fala Clarett. Então, assim, eu estou contando alguns detalhes, está me vindo à mente agora, mas o livro é recheado dessas histórias. Por exemplo, quando ele fez o último jogo dele pela Lazio, na Via Fani, que é ali do lado do Estádio Olímpico, em Roma, houve o sequestro do Aldo Moro, que era o primeiro-ministro italiano, e mataram 5 seguranças deles, né? Foi um atentado terrorista, e ficaram assim os corpos no chão. É uma imagem forte, mas a foto está aí. Porque uma biografia, ela tem que dar conta do aspecto afetivo, mas do aspecto cultural, político. Então, você teve que pesquisar a história, o contexto do momento, né? Eu fui entender isso. Aí você foi colocando aqui. Fui colocando aí à medida em que as coisas foram acontecendo. Essa página que você abriu, por exemplo, o Clérice, ele é manchete nos jornais porque ele é o primeiro escândalo de tentativa de suborno na Itália. Esse é o Garonzi, que é presidente do Verona. Ele sai do Verona e vai para Fiorentina, e o presidente do Verona teria oferecido uma concessionária da Fiat para ele no Brasil se ele não fizesse gols contra o Verona. E aí ficou provado que ele não entregou o jogo. Mas isso também tinha que constar, porque uma biografia tem que ser uma biografia honesta, ainda que o personagem esteja vivo, né? É claro que houve uma negociação com a família do tipo, você vai colocar isso? E eu tive que, com muito cuidado, falar, olha, mas isso faz parte da história dele, e também não desabona em nada, porque ficou provado que nesse episódio ele não vendeu nenhum jogo, que não era comum, mas aconteceu muito, principalmente na Itália, né? Naquele final dos anos 70, início de 80. Mudou muita coisa, você quer dizer, né? Não mudou. Mas por que o vilão elegante? Então, é uma brincadeira de dualidade, porque
O Clérice, ele era... tem duas explicações isso daí, eu trago isso no livro. O Clérice era parecido fisicamente com um personagem de história em quadrinhos chamado Tex Willer. Tem aí a foto dos dois, muito parecida no início do livro, em algum momento aí. Mas o Tex Willer, ele nasce na história em quadrinho como vilão e depois ele vira um ranger, ele vira da polícia do Velho Oeste. Muito bem. E eu juntei um pouco, porque as revistas da época, um pouco mais para frente até. Para frente? Isso. Não, mas tudo bem. As revistas da época aí, ó, traziam fotos dele, do que hoje até seria politicamente incorreto, ele com um revólver na mão e falando assim, o matador das grandes áreas. Completamente politicamente incorreto. Um veja cigarro, que eu vi aqui fotos com ele, e com arma inteira na mão, não. Mas então, ao mesmo tempo, ele era um fazedor de gols, ele não tinha expulsões, ele não é um cara que falou muito a vida inteira, tanto é que assim, a gente vai chegar nisso, o Ancelotti ligou para ele, eu falei, e aí, Sérgio? É Sérgio Clérice. Clérice, o Ancelotti te ligou. Ele falou, ligou, né? Passa a macarronada, a gente tava almoçando. Porque mudou. Pra gente Então, assim, ele é muito elegante no jeito de ser, no jeito outsider dele. E eu juntei um pouco essa coisa do vilão da grande área com a elegância dele na vida, de um cara que não é que ele seja, não é uma questão de humildade, eu preciso deixar isso bem claro. É uma questão de personalidade, é um cara que não quis a luz. E essa luz? Ele, por várias vezes ele falou assim, eu deveria ter ficado na Itália, ele tem um pouco de arrependimento de ter vindo embora para o Brasil, mas a luz da entrevista, do estrelato, ele chega a negar uma seleção italiana porque o maior número de gols é do Mazzola, disparado. Só que o Mazzola é considerado italiano porque joga a Copa de 62 pela Itália. Então, no passaporte, o Mazzola é italiano. O Clérice se nega a vestir a camisa da Itália porque ele tem um caráter nacionalista muito grande. Ele chega a ser convidado, principalmente antes de 74, com o melhor momento. Pra ser italiano. Para fazer ele tinha uma dupla cidadania, mas não naturalidade. E aí, se ele fizesse... concordasse, ele poderia estar nesse ranking. Isso aí. Essa é uma das razões do porquê que ele não ficou tão conhecido no Brasil. Primeiro, você não tinha essa avalanche de mídia social. Sim. Você não tinha nem televisão na Itália. Vocês abriram as portas ali no início da década de 80, ali no meio, né? Nem falava, né, de esporte. Quando começou o Napoli de Careca e Maradona, né? A TV Bandeirantes quem vai transmitir, show de esporte, né? É isso aí. Antes você não tinha. É verdade. Nem se falava em campeonato italiano, em nada. Não se falava. E outra coisa foi que ele não jogou uma Copa do Mundo. Ele não quis vestir a camisa da Itália. O melhor momento dele é 7-3, 7-4, quando a Itália cai na primeira fase, sem um número 9, sem um centroavante de ofício, e ele se nega aí a uma porque convocação. Ele queria vestir a camisa do brasileira. Brasil. Ai, que coisa, né? E assim, talvez seja um pouco... Talvez não, é um absurdo falar que ele poderia ir em 70, Mas 74 o Brasil também joga sem um centroavante, joga com um Jairzinho de centroavante e vai muito mal. Mas não se convocava estrangeiros para a seleção nacional. Então ele não foi nem pelo Brasil nem pela Itália. Não tinha cobertura midiática. Ele não disputou Copa do Mundo. E junta-se essa personalidade dele, meio fugidia, meio... Você vê... Tem uma foto aí no São Paulo, mais de 100 mil pessoas, hoje estádio Diego Armando Maradona, estádio do Napoli, e eles dando cravos para ele, uma coisa linda, assim, e ele saía, assim, no vestiário, não conversava com ninguém, chegavam até a falar que ele tinha um tom de arrogância, ele era tímido. Ele era avesso a isso. Avesso, ele não queria. Agora mesmo, Silvia, lá em Araraquara, a gente está aqui em São Paulo conversando. Então foram todas as TVs lá, principalmente depois que o Ancelotti pegou o livro na mão. Eu ia até falar sobre isso agora. E eu levei, então assim... Ele estava? Sim, ele estava. A gente foi na casa deles, eu entrevistei ele na casa dele. E a última TV que foi lá, o pessoal entrando, montando a luz, a câmera, ele olhou para mim e falou, você me paga, hein? Eu falei, por quê? Ele falou, você sabe que eu não gosto disso. Eu não gosto, mas pelo menos agora. Olha, e essa edição, porque a primeira edição já esgotou e essa aqui já é a segunda edição. E tá escrito aqui, exclusivo, depoimento de Carlo Ancelotti. Você resolveu colocar
inclusive uma página, né, com esse capítulo do Ancelotti. Conta pra gente como foi, por quê? Foi isso, porque o Ancelotti começa a jogar em 77, 76 pelo Parma na Série C, na terceira divisão. O Clérici, então, acho que está um pouco para frente. Mais pra frente? O Clérici, ele para em 78 no Lazio, na Lazio, melhor dizendo. Então eu imaginei que, Pode falar. ao escrever o livro mesmo, eu não tinha nem a informação, eu só fiz uma conta, né? Eu falei, bom, se o Clérici era o último estrangeiro, era um ídolo, um estrangeiro que todo mundo falava dele lá na Itália nessa época. E o Ancelotti estava iniciando, e o Ancelotti é de uma cidade da região de Bolonha, onde o Clérici jogou 2 vezes, ele vai lembrar do Clérici. Então eu encaminhei o livro à CBF, né? A diretoria de comunicação super me atendeu bem, o Fábio Seixas, meu amigo, a gente trabalhou junto, mas não por isso, porque eu mandei o livro e falei, olha, se for possível, eu gostaria muito que o Mister pelo menos visse. Mas não deu outra. Assim, o livro Essas chegou, coisas- ele bateu o olho na capa, e ele tá com a camisa do Bolonha na capa, né? Que eu Essas coisas só acontecem porque a gente tem esse networking, os jornalistas são todos unidos, né? Para colocar o livro na cara ali do Ancelotti, tinha que ter alguém conhecido. O Fábio foi muito legal É. comigo. E aí ele pediu para... O Fábio me ligou, falou, Rodrigo, o Mister quer falar com o Clérici no telefone agora. Nossa, que demais, né? E assim, ele... Olha o que você conseguiu. Só que o Clérici não anda com celular, né? Claro. Eu falei, Fábio, pede para ele 10 minutos aí, porque eu vou ter que pôr... E eu tava na minha residência em Araraquara e ele na dele. Aí eu liguei para os filhos, falei assim, ó, dá um celular na mão do teu pai e me dá um número, o Ancelotti vai ligar e grava. Grava isso, pelo amor de Deus. Grava. Né? Sim, com outro celular. Mas não gravaram. Os filhos são igual os pais. igual o pai. Registro 0, é isso? Não, aí eu liguei para o Fábio, falei, Fábio, se o Ancelotti puder tirar uma foto com o livro, né? E aí ele tirou e gravou um depoimento para a ESPN Brasil, vou dar crédito aqui, dizendo exatamente isso, gravou em vídeo. Olha, eu lembro do Clérici quando eu tinha 11 anos de idade, ele foi um grande atacante na Itália e depois o último estrangeiro a jogar lá. Exatamente o que eu pensei, ele falou, né? Mas não porque eu pensei, porque era de alguma maneira calculável isso. E agora a gente está tentando que eles se encontrem, o Ancelotti está fazendo um movimento aí, a gente sabe toda a balbúrdia que deu aí, acho que nem devo entrar nisso, mas ele é muito claro para mim o movimento dele de se aproximar do Brasil e tal. Sim. Então seria legal para ele. Eu acho até que é uma coisa que bem viável. Bem seria viável. legal para ele encontrar o velho amigo, que foi um ídolo dele lá atrás. O Clérici está com muito problema de locomoção, né? Sim, até por conta da idade. Entendi. E aí vai ser difícil levar o Ancelotti até o interior de São Paulo, Araraquara. Estamos vendo como é que faz isso. Não sei, tratando-se de Rodrigo Viana, não sei. Imagina. Quando a gente começa aqui o programa, falando de tantas coisas já que você já fez. Literatura é uma coisa, né? Você é jornalista esportivo, você chegou a exercer principalmente na Globo, na Copa eu fiz a de 2014. Copa de 2014 pelo Sport TV. Sempre escrevendo? Não, fiz vídeo. O cabelo embranqueceu de uma vez, viu, Silvio? Mas você gosta, quer dizer, uma coisa que... Eu gostava muito do vídeo, adorava vídeo. Eu nunca tinha pensado em faculdade fazer vídeo. Aí o meu primeiro emprego foi na IPTV, uma afiliada da Globo. Fiquei lá por anos e anos, depois vim a São Paulo, fui para o Rio... E rodei bastante, né? Todas as emissoras, trabalhei na TV Bandeirantes. Que época que você trabalhou na Band? 2007, quando eles compraram de novo o Brasileiro. 2007, 2010, eu já não estava mais. CG era meu diretor. CG, Carlos Gomes, um abraço. CG tá rico agora, então... Faz tempo que eu não vejo. Essa época, eu voltei pro Brasil em 93, no ano que o Senna morreu, 94, né? Foi 94. Que eu cheguei já fazendo a cobertura da morte dele, enfim. E então, nessa época, você estava. Você estava na Band, foi 2000. Não. Você voltou em 94. 94. E depois eu voltei para a Band em 2015.
Não, 2005, perdão. Eu voltei para o Band Esportes. Band Esportes. Verdade, eu voltei para o Band Esportes em 2005. Só que eu estava no Band Esportes, você estava na Band, aberta. Eu entrei no Jogo Aberto, vou te falar até na vaga de quem eu entrei, do Felipe Andreoli, porque estava começando o CQC, e o Felipe estava indo para o CQC, para o entretenimento, e aí o CG me deu uma oportunidade, falou, vai abrir uma vaga de repórter. A gente só estava em cenários e estúdios diferentes, só isso. Por isso que eu adorava. Quando ele entrou aqui, eu falei, nossa, mas pera um pouquinho, a gente já passou, já se olhou muito. Então, foi na época da Bandeirantes. Mas você continua, agora, a tua vida hoje é dedicada mais ao livro? Olha, Silvia, eu vou te falar um negócio, assim, para ser... Porque o jornalismo tem várias vertentes, né? As pessoas falam, por exemplo, eu gosto muito de media training. Estamos aqui com o podcast, porque é a plataforma de agora. Tem gente que eu convido e fala, eu não quero mais ir para podcast. Podcast, gente, é a plataforma. Isso aqui é uma entrevista, concorda? Então não quer dar entrevista para mim, concorda? Não quer dar entrevista para mim quando fala não vou em podcast. Mas são várias vertentes. Eu servir o café aqui para você. São várias vertentes que a gente, coloca tudo na caixinha, do nosso jornalismo. Eu cheguei a fazer podcast durante a pandemia. Eu fiz um programa no UOL junto com o João Carlos Albuquerque, o João Canalha. O João é de Brotas, e eu estava em Araraquara, e ele apareceu lá, falou, vamos tomar uma cerveja, aí virou um podcast a cerveja. Mas você é contra esse... Não, eu sou super a favor. Várias vertentes do jornalismo. Super a favor. Aí pegando uma carona no que você falou, é isso, né? A plataforma ela vai mudar sempre, né? Daqui para frente vai mudar mais. Assim, se é stream, se é podcast, se é TV aberta, se é rádio, se você está falando para um público seleto, se você está numa palestra, num media training, ou num suporte canônico como um livro, você está comunicando, né? Você está comunicando, né? E uma coisa que não muda, a gente já falou sobre isso, a forma de você contar a história e a forma de você entrevistar também. Veja que aqui nós estamos olho no olho, o que já é um diferencial. Não é o cenário que está importando, é o nosso papo, é a nossa conexão. E quando existe essa conexão, a pessoa ela consegue se abrir, consegue abrir o coração. É uma forma diferente de contar uma história. E aí essa coisa do podcast me parece que facilita um pouco, né? Porque ele vem com essa, apesar de ser uma plataforma, ele vem com essa linguagem de sala, mais intimista, de conversa, mais intimista, né? Mais intimista, né? E eu tava vendo alguns cortes, não vi inteiro ainda, da tua conversa com o Bial, né? A minha. Olha que ele não vai muito em podcast, tá vendo? Não, poxa, mas aonde ele veio, acho, né? Eu acho de uma generosidade então, isso, mas sabe? veja só o nome do programa dele na TV Globo, Conversa com o Bial, E ele talvez converse como poucos, né? É verdade. Também é um cara que vem da literatura, ou flerta muito com essa área, né? Muito. E Silvia, eu acho que tudo eu volto ao início da nossa conversa, tudo é o jeito de conversar, de contar. Se eu continuo na literatura, olha, dá trabalho o livro. Dá trabalho, custa tempo. Esse do Clérice foram 2 anos, não ininterruptos, né? Pesquisei, parava, voltava. Então, assim, eu tô com um projeto de TV aberta de novo, talvez entrando só um pouquinho na frente da câmera, mas concebendo a coisa. Um novo conteúdo. Né? Mas eu tô falando TV aberta, que também pode ser distribuído, pode ser distribuído nos verticais, na internet, no YouTube, enfim. Porque é o que você falou, né? Não tem... independente da plataforma, né? Esse papo que principalmente sai no marketing digital e é real, de que o conteúdo é rei, ele vai ser rei sempre, né? Isso não muda no jornalismo, não muda. Você acha, na sua opinião como jornalista, a tecnologia veio para acrescentar ou mudou muita coisa? Não, eu acho que o excesso dela, e aí não sei se só no jornalismo, né? Aí a gente cai numa discussão maior do excesso de telas, eu queria saber etc. no posicionamento realmente do jornalismo esportivo, como é que você vê hoje o que está sendo mostrado? Assim, o que me dói um pouco,
Um pouco só, porque eu acho que a gente tem que sempre pensar o copo cheio, né? Mas o que me dói um pouco é ver, assim, um certo desmonte por uma questão financeira das grandes empresas de talento, sei lá, como escreveu a contracapa do meu livro. O J. Júnior, por exemplo, que é um cara da equipe do Luciano, Sim, né? sim. Tinha muito ainda a contribuir. Tinha muito. Ele mesmo disse que ele não quer mais e tal, mas a gente sabe que tinha, né? Não tenho procuração aqui para falar em nome do Jota, mas eu estou dando o exemplo do Jota, porque dele eu posso, assim, porque eu converso com ele quase todos os dias para pedir conselho, essa é a palavra. Eu já convidei ele para vir aqui. Ah, mas o Jota, para sair de Americana, eu vou te falar um negócio. Eu até parei, Jota, porque eu acho que você não quer, né? Então eu não vou insistir. Mas eu já convidei porque ele tem muito para contar. Mas assim, Silvia, eu não acho que a internet faz mal, acho que ela ajuda, mas eu acho que muitas vezes, como a internet propicia o que se fazia em 3, se fazer em uma pessoa, ou eventualmente só o botão faz. Então, o que o empresário, e se eu estivesse no lugar de um empresário, se eu fosse dono de uma empresa, talvez eu fosse fazer também. Ele vai economizar. Sim. Então, assim, precisa ter um balanço aí, né? Mas tem coisas que não mudam, né? Porque o conteúdo é conteúdo. E aí a gente que tem. Sim. Não tem como. Não tem como. E o Rodrigo me trouxe um livro aqui, que eu agradeço muitíssimo, porque é um livro que tem um significado, que muito para ele, né? As cartas que não chegaram. E eu queria muito falar sobre isso. Por quê? Porque a gente mostra bem o que é, né? O jornalista, quem é, que escreveu a história do El Gringo. Ô, Rodrigo, esse livro é um momento da sua vida, o que você pode contar sobre ele? Muito obrigada, viu? Imagina, quis muito trazer para você. Eu acho que assim, é um momento profissional de maior vulnerabilidade minha. Eu resolvi me vulnerabilizar, porque é uma história extremamente doída, dolorida, pessoal. Trata-se de cartas que eu escrevo a meu pai desde que ele morre de uma forma natural. Ele comete o suicídio em 2013. Faz pouco tempo, hein? Sim. E em 24 a gente apenas organizou as cartas e a editora Patois lançou o livro As Cartas que Não Chegaram. Antes, Silvia, você sabe muito bem a orientação, principalmente em televisão, gente que vem da TV, né? E hoje, ainda bem, está distribuído aí pelos meios todos. Orientação assim, não fale de suicídio, porque você pode induzir, né? Os manuais traziam isso. Hoje, tem o Bial, um cara que fala muito, fale, mas fale com cuidado, porque o silêncio é que muitas vezes não deixa uma pessoa se vulnerabilizar, enfim. Então, eu não escrevi as cartas para elas serem publicadas, para ser muito honesto para você. Eu escrevi como um exercício de talvez colocar minha dor, minha angústia para fora. A escrita é maravilhosa para isso. A escrita cura. Mas a apresentação desse livro é feita pelo Bruno Chiarione, que é jornalista e também psicanalista, meu grande amigo Bruno. E ele fala isso, exatamente o que você está falando, né? Que a gente... Olha aqui, deixa eu ver. Ao longo do tempo, os grandes escritores, psicanalistas, pensadores sempre colocaram no papel, porque você tira a dor dentro de você. Sim. E de alguma maneira você materializa ela ali, né? Então é um jeito de você, é essa palavra mesmo, tirar de você e pôr em algum lugar, né? Exato. Não é que eu resolvi essa questão dentro de mim, porque você não costura um suicídio. Se eu falar isso, eu vou estar mentindo para você. Mas eu aprendi a negociar com ele, a tal ponto de eu poder falar. Tem isso. É uma evolução a gente poder falar das coisas. Mas não fico também, assim, falando a todo momento. Se alguém busca o livro, me pede, né? Porque eu acho que eu tenho que ter esse equilíbrio, sabe? Claro. É uma coisa muito pessoal, ao mesmo tempo eu deixei virar livro, então se tornou pública. Que você pode... É uma coisa sua. Muitas vezes eu acho que tudo que você compartilha, você está ajudando alguém. De alguma forma, você está ajudando alguém. É que em algum momento,
eu estou me sentindo em casa aqui, vou falar para você. Em algum momento ficou pesado para mim o pós-livro. Ele saiu muito assim, que ele vendeu muito livro e tal, e as pessoas começaram a me mandar pelo Instagram, DMs assim, olha, eu tenho um caso assim, assim, assado na minha família, a pessoa se suicidou, o que é que eu faço? E eu não tenho nenhuma competência. O máximo que eu falava assim, eu falava, onde você mora que eu vou te levar um livro, nós vamos rezar junto. Entendi, eu não posso, claro. né, te dar um retorno, eu não sou médico, psiquiatra, eu sou só alguém que passou por essa experiência. E foi me pesando. E aí eu conversei com um grande amigo meu, Pedro, e eu falei, Pedro, tá difícil, rapaz, isso tudo. Ele falou assim, mas você já fez o livro, agora deixa ele andar um pouco. Você jogou pro universo. Às vezes a gente não tem noção do alcance daquilo que a gente fala e do alcance daquilo que a gente escreve. E a gente mesmo se surpreende com o retorno. Fala, nossa, você mesmo falou, puxa, vendeu tanto. Como tem gente que precisa, né? Muito. Independente, eu tô falando, claro, a questão do suicídio é uma questão maior, mas assim, muita gente que fala assim, nossa, eu vi meu pai aí em outra atitude, eu reconheci... Então, assim, esse é o sinal que alcançou, né? Sim, saiu do exato. meu e alcançou o pai de alguém, sabe-se lá onde, né? Atingiu, né? E a gente sabe, principalmente quem escreve uma biografia como você, a gente sabe que qualquer coisa que a gente faça, que a gente fale, um livro que escreve, tem muito de nós. É difícil separar o que a gente já viveu, né? A nossa vivência daquilo que a gente faz e a gente escreve. O que esse livro te trouxe, vamos lá, de bagagem emocional, muitas vezes... para você colocar mais emoção na história do El Gringo? Tudo. Eu tive no Museu do Futebol uma semana falando do El Gringo. Tem um grupo lá de memória e literatura do futebol, chamado Memofute, que assim, acho que é o grande grupo do Brasil. Eles me convidaram para falar do Clérice, do livro, né? Um grupo de estudiosos mesmo. E aí eles me falaram, e depois que eu fiz a minha exposição, eles estavam me fazendo perguntas, e eu me vi emocionado falando do Gringo, porque veja só, Silvia Vinhas, eu termino o Gringo inconscientemente com cartas reais de italianos que mandaram cartas para o Clérice de quando ele foi embora da Itália. Olha que lindo! Estão aí no fim do El Gringo, mas eu não pensei nisso, porque o El Gringo foi concebido. Eu falei, vou escrever um livro, vou pesquisar, vou estruturar, né? Ele vai ter um método. O Cartas, não. São cartas, né? Foi saindo de então, você. Por exemplo, tem cartas no Gringo, né? Tem afetividade no Gringo, tem dor no Gringo, tem alegria, tem esse moto contínuo que nos faz levantar e continuar, mesmo com todas as intempéries da vida. Não é fácil. Não é fácil. Mas é preciso continuar. Então você me pergunta, o que é que te trouxe? Talvez isso, né? Talvez essa questão de assim, é preciso continuar, né? É preciso continuar. É preciso continuar em tudo e o fato de você colocar isso, eternizar num livro, eu tenho certeza que ele vai atingir vários públicos. Pessoas que amam futebol e pessoas que vão se encantar com a forma como você colocou. Porque tem muita gente que escreve, Rodrigo, que relata. A sensação que eu tenho quando eu vejo um livro, foi não sei aonde, nasceu para não sei aonde, aí virou, voltou, na esquina encontrou. Aquilo é um relato para mim, sei lá. Agora, quando você sente, você viaja, você sente uma emoção naquilo, essa emoção é porque a pessoa que escreveu tem repertório. Senão não consegue escrever. Eu acho que isso a gente está na frente de um monte de gente, não é não? Ter repertório. Eu acho, assim, é ruim falar da gente mesmo, mas eu acho que eu escrevo bem, assim, eu às vezes fico um pouco de pudor, assim, para falar, mas eu acho que o que eu faço melhor é escrever, né? Até texto de TV, às vezes, você vê, eu imagino que tenha sido você que formulou a abertura do programa. Não, foi a minha produtora Yara. Então dê parabéns a Yara. Eu fiquei... Você vê só, ela fala que ela aprende comigo, mas já tá saindo o texto do coração dela. Mas quando a gente escreveu um off de uma reportagem, as pessoas acham que televisão, que o texto de TV às vezes é fácil, né? Não é. Às vezes é fácil para mestres como você e outros, né? Mestres da improvisação, eu digo, né? Ou da conversação, né? Melhor dizendo.
Mas Se você fosse super escrever... difícil você ser simples, às vezes, no texto. É muito e passar a difícil. mensagem que você quer. Por exemplo, se você fosse escrever um texto para eu ler, você tem que saber mais ou menos como eu falo. É o que a produtora Yara fez. Ela sabe mais ou menos do jeito que eu gosto de falar, que eu gosto de falar com emoção, então ela colocou no texto. Isso também é um trabalho de jornalista. Sim. Você tem que colocar no que a pessoa fala e também na escrita, né? O resultado, o Clérice gostou? Ele me pediu um obrigado. Ele me deu porque ele é muito duro. Ele é um italianão muito difícil. Ele não falava com as pessoas. Aí a gente fez 2 lançamentos. Fez um no Sesc em Araraquara, que é a nossa cidade, o teatro lotado do Sesc, mais de 300 pessoas. E fez um aqui em São Paulo, na Retrogol, que vou fazer uma propaganda para o Mauro, que ele está com pouco emprego, que é a loja... grande Mauro Betti, que está aqui, né, no livro. Que é a loja do Mauro Betti. O prefácio é dele. Mas aí, nesse dia em Araraquara, ele se emocionou e ele falou, nem eu sabia disso tudo e eu devo te agradecer, viu? Vou te falar para... Ele fala assim, vou te falar para você. Mas eu entendo ele, porque é a personalidade dele mesmo. Ele é uma personalidade incrível, Silvia. Eu admiro ele, assim. Eu me apaixono pelos meus personagens, né? Senão não seria possível. Você se apaixona pela história, apaixona pelo personagem em si. Você sabe que até o fato dele não ter ficado conhecido, agora talvez seja um pouco mais, no Brasil, eu digo, até isso me apaixonou, porque eu falei, bom, se eu escrever um livro do Zico, o Zico tem 50 livros já. E o Zico é esse cara gigante que você... Aliás, o Zico escreve um texto na apresentação, no início do livro aí. Eu mandei... É até interessante contar isso. Eu estava sem era uma orelha, mas como a gente fez em capa dura, eu pus aí na apresentação. Eu posso ler? Claro. Quando cheguei na Itália, no início da década de 80, ouvi falar muito de Sérgio Clérice. Até porque o Vinícius, que foi meu técnico na Udinese, também foi técnico dele, nos tempos de artilharia no Napoli. O parabenizo pela história feita no futebol italiano, honrando o futebol brasileiro. Arthur Antunes Coimbra Zico. Muito bem. Mas você sabe que você pega um cara do tamanho do Zico, do tamanho moral, pessoal e futebolístico, eu vou contar isso porque é importante, independente da assessora de imprensa, da família, do Júnior, filho dele, da Débora, tá aqui com a gente, que a Débora, eu não sei se depois você consegue mostrá-la ou não, mas a Débora, até na Copa de 14, ela me arrumou uma entrevista com um tal de Pelé também, então ela é meio pezinho de coelho. Você sabe que eu estava para terminar o livro do Gringo, né? Já na gráfica e tal, e eu não tinha o texto de orelha. O Careca jogou no Napoli e o Clérice também. O Careca de Araraquara, é meu amigo pessoal. E ele não me atendia o telefone. Eu falei, mas caramba, eu preciso mandar isso amanhã. E o Careca, será que ele... Porque os dois jogaram no Napoli, tem algum ciúminho aí. E eu tinha o zap do Zico. Eu falei, por óbvio, ele não vai lembrar de mim, porque eu trabalhei no Rio de Janeiro em 2010 e ele é o Zico, né? Mas eu falei, e também já deve ter mudado o zap e tudo mais. E eu mandei um zap. Falei, Galo, aqui é o Rodrigo, eu trabalhei na TVE em 2010, relacionei algumas pessoas que a gente conhecia, etc. E falei, eu não sei se você se lembra do Clérice, mas o técnico dele no Napoli foi o mesmo técnico seu na Udinese, isso eu sabia por pesquisa. Se você lembrar e puder me dar uma linha, uma só, eu te agradeceria muito. Mas assim, deu uns 30 segundos. Falou, Rodrigo, eu me lembro de você. Você é amigo do Bocage, nosso amigo lá no Rio. Claro que me lembro do Clérice, o Vinícius falava muito dele. Pegue a minha frase, complemente aí e me mande de volta. Aí eu arrumei e é esse texto aí. Desculpa ser rápido, estou em Dubai, indo para o Japão, porque vou fazer o Jogo das Estrelas lá. Ele parou tudo para me dar atenção, legal. como ele faz com 100% das pessoas. Então, assim, esse livro teve muita bênção, sabe? E foi torneado dessas coisas. Eu pedi para o Milton Neves falou, assim, porque as pessoas mais... que
que viveram aqueles anos sabem um Da importância. pouquinho desse espectro do Uhum, Clérice, assim, uhum. né? E Tem assim, muita gente e assim, bacana o Brasil aqui. não viu, mas assim, basta dizer que o Ancelotti viu, né? Não, e tem quem gosta de esporte vai gostar dessa história, com certeza. Eu queria, para encerrar, chegou no fim já. Depois de você viver tão intensamente, né, a vida do Cléride, o que essa história deixou em você como jornalista e como pessoa? Esse livro me deu muita coisa, o Silvia. Eu estava no pós-pandemia, assim, vou te ser honesto aqui, como tenho sido desde o início da nossa conversa aqui. Estava meio desalentado do jornalismo, sabe? É, Até pensando em outras coisas. Falei, pô, já fez bastante coisa, e etc. aquela reflexão boa, né? É. E esse livro é, sobretudo, um trabalho jornalístico. As Sim, cartas não, mas com esse certeza. sim. Esse é um Sim. trabalho de pesquisa, de apuração, de reportagem, porque eu entrevistei muito o próprio Clérice, né? É gostoso, né? Falei Uma com muitos delícia. italianos, etc. A gente está buscando uma editora, deve lançar na Itália também, traduzido, é claro. Lógico. Né? Então, assim, me trouxe um reavivamento da paixão, né? Para daqui, né, no pós-livro, ele está acontecendo agora, eu retomar meus projetos, que são muitos, né? Eu não sou o Mauro Betti, mas eu sou uma cabeça pulsante, assim, Não, sabe? e a gente Eu gosto. precisa, né, desse renascimento. Porque como a gente já fez um monte de coisa, muitas vezes a gente acha que a gente já sabe o final das histórias, aquilo perde um pouco a graça, né? A vida tem que surpreender a gente pra gente dar aquele ânimo, aquela luz. Então, eu acho que essa história trouxe isso pra você, né? Essa história tá me dando a oportunidade, inclusive, de conversar com você. Ai, Que é que bom, ótimo, fiquei né? muito Tipo, feliz. Quer dizer, mudou sua vida, no caso, como jornalista, né? Que te deu esse sim, gás. E também pessoalmente, o que você aprendeu? Depois você lê, né? Eu me aproximei tanto deles, da família, né? Então eu vou lá quase todos os dias agora, quando eu tô no interior. Eu acho que essa frase é meio forte, eu não gosto assim, mas eu de fato ganhei uma nova família, sabe? Legal. A dona Marilda, que é a esposa dele, a Kika, filha. Então, assim, a gente se fala todos os dias. E, assim, por mais que ele não tenha me dito a palavra muito obrigado, os italianos são muito passionais, né? Sim. Então, assim, chegou muito desse calor para mim, que talvez tenha sido o meu grande pedido no Cartas, né? Ai, que lindo isso. Não foi ensaiado. Foi lindo, porque aqui no Cartas, de certa forma, era assim, não um pedido de socorro, mas você estava tentando se curar. E aí vem o El Gringo e te dá essa chama de volta. Teve uma coisa, eu quero falar só assim, para encerrar minha parte, mas você fica à vontade para, enfim. O meu tio mais velho, o irmão do meu pai, esse livro é dolorido, assim, né? Tem passagens muito difíceis. E a minha família inteira leu, né? Ninguém me censurou. Eu também tomei muito cuidado. São cartas reais, mas eu fiz uma revisão quando citava alguma coisa muito específica, nomes principalmente, etc. E aí o meu tio, ele falou para mim assim: poxa, Rô, escreve um livro agora pra gente sorrir um pouco, né? A gente já chorou bastante. E aí foi isso aí. Muito bem. Muito obrigada, viu? Obrigada por você ter vindo aqui. Imagina. E de ter trazido um pouco da sua história pra gente. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com você. Obrigada. Fico muito feliz. Obrigada Queria mesmo. agradecer muito a Débora também. E sua equipe. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo episódio. Tchau, gente.